Persuasão, Jane Austen, capítulo 2. O Sr. Shepherd, um advogado cortês e sensato que, independente da sua influência ou opinião sobre Sir Walter, preferia que temas desagradáveis fossem abordados por terceiros, eximiu-se de oferecer qualquer sugestão e apenas pediu licença para fazer uma implícita menção ao excelente julgamento de Lady Russell, cujo reconhecido bom senso ele desejava que viesse trazer o aconselhamento de medidas concretas, que esperava ver enfim adotadas. Lady Russell deu maior e mais preocupada atenção ao assunto e a ele se dedicou com bastante seriedade. Era uma mulher de natureza mais criteriosa do que rápida, cuja dificuldade para chegar a qualquer decisão sobre aquele caso foi grande, devido à oposição de dois princípios fundamentais. Ela própria era de uma integridade a toda prova, com delicado senso de honra, mas era tão motivada a preservar os interesses de Sir Walter, tão atenta à credibilidade da família, tão aristocrática em suas opiniões sobre o que lhes era devido, quanto poderia ser qualquer pessoa sensata e honesta. Era uma mulher benevolente, caridosa, boa e capaz de intensa lealdade, muito correta em sua conduta, severa em suas noções de decoro e com atitudes que eram consideradas modelos de boas maneiras. Era culta e, de modo geral, razoável e consistente, mas preconceituosa em relação à linhagem. Dava à posição social e ao prestígio um valor tal que a deixava um tanto cega em relação às falhas daqueles que os tinham. Sendo ela própria a viúva de um simples fidalgo, rendia a devida homenagem à dignidade de um baronete, e Sir Walter, independente de suas prerrogativas de velho conhecido, vizinho amável, senhorio atencioso, marido de sua muito querida amiga, pai de Anne e das irmãs, tinha, por ser Sir Walter, na sua opinião, direito à maior compaixão e consideração possíveis em relação às atuais dificuldades. Precisavam reduzir gastos, quanto a isso não havia dúvidas, mas sua maior ansiedade era que tudo fosse feito de maneira menos dolorosa possível para ele e Elizabeth. Traçou planos de economia, fez cálculos exatos e tomou uma atitude na qual ninguém mais pensara. Consultou Anne, que nunca parecia ser considerada pelos outros como tendo qualquer interesse no problema. Consultou-a e deixou-se, de certa forma, influenciar por ela, na definição do esquema de corte de gastos que foi afinal submetido a Sir Walter. Todas as ponderações de Anne haviam sido a favor da honestidade acima do prestígio. Ela desejava medidas mais enérgicas, uma reforma mais completa, uma quitação rápida dos débitos, um tom mais forte de indiferença por tudo o que não fosse justiça e imparcialidade. Se pudermos convencer seu pai a fazer tudo isso, disse Lady Russell, relendo suas anotações, muito poderá ser feito. Se ele adotar essas atitudes, em 7 anos tudo estará quitado, e espero podermos convencê-lo e a Elizabeth de que Killington Hall tem uma respeitabilidade própria que não pode ser afetada por tais reduções, e que a real dignidade de Sir Walter Elliot estará longe de ser diminuída aos olhos de pessoas sensatas, caso ele haja como um homem de princípios. O que estará ele fazendo, aliás, senão o que a maioria de nossas primeiras famílias já fez ou deveria ter feito? Nada há de singular no caso dele, e é a singularidade que, na maioria das vezes, determina a pior parcela do nosso sofrimento, tal como sempre fez com nossa conduta. Tenho grandes esperanças de persuadi-lo. Precisamos ser sérios e determinadas, pois, afinal, a pessoa que contraiu dívidas deve quitá-las. E, embora devamos muita consideração aos sentimentos de um cavalheiro e chefe de família como seu pai, maior ainda é a que devemos ao caráter de um homem honesto. Tal era a atitude de Anne, desejava ver o pai assumir, os amigos incentivarem. Considerava um ato de dever indispensável atender às reivindicações dos credores com a maior presteza tornada possível pelo mais abrangente corte de gastos. E não via qualquer dignidade em agir de outra maneira. Desejava que assim fosse recomendado e sentido como dever,
tinha em alta conta a influência de Lady Russell e quanto ao alto grau de desprendimento que sua própria consciência sugeria. Acreditava que pouca diferença haveria entre persuadi-los a aceitar uma reformulação total ou parcial. O que conhecia do pai e de Elizabeth levava a acreditar que o sacrifício de uma parelha de cavalos dificilmente seria mais doloroso para eles do que de duas, e assim por diante, ao longo de toda a lista dos cortes demasiados benevolentes de Lady Russell. Pouco importa o modo como teriam sido recebidas as sugestões de Anne. As de Lady Russell não obtiveram sucesso algum, não poderiam ser toleradas, não seria possível acatá-las. Como? Todo o conforto da vida abandonado? Viagens, Londres, criados, cavalos, comida, cortes e restrições em tudo. Não mais viver com decoro permitido até mesmo a um simples cavalheiro. Não, ele preferiria abandonar Keynsham Hall de imediato a permanecer ali em termos tão desonrosos. Abandonar Keynsham Hall? A insinuação foi no mesmo instante considerado pelo Sr. Shepherd, cujos interesses estavam envolvidos na redução de gastos de Sir Walter, e que estava absolutamente convencido de que nada poderia ser feito sem uma mudança de residência. Já que a ideia fora expressa exatamente por quem direito, disse ele que não teria qualquer escrúpulo de confessar ser aquela também sua opinião. Não lhe parecia que Sir Walter poderia, em termos materiais, alterar o estilo de vida numa casa com tamanha carga de hospitalidade e dignidade ancestrais. Em qualquer outro lugar, Sir Walter poderia ser senhor de seus atos e teria tomado como modelo, fosse qual fosse a maneira por ele escolhida para administrar a casa. Sir Walter deixaria Keynsham Hall e, depois de mais alguns dias de dúvida e indecisão, e grande questão de para onde ir foi resolvida, e esboçadas as primeiras linhas dessa importante mudança. Foram 3 alternativas: Londres, Bath ou outra casa no campo. Todos os desejos de Anne voltavam-se para a última. Uma pequena casa nos arredores, onde ainda poderiam desfrutar do convívio de Lady Russell, continuar perto de Mary e contar ainda com o prazer de, às vezes, ver os gramados e arvoredos de Keynsham. Era o objeto de sua ambição, mas o destino habitual de Anne se fez presente ao determinar algo totalmente oposto às suas preferências. Ela não gostava de Bath e não gostava que lhe fosse fazer bem, e Bath viria a ser o seu lar. Sir Walter pensara primeiro em Londres, mas o Sr. Shepherd sentia que não poderia confiar nele em Londres, e fora habilidoso o bastante para dissuadi-lo e fazê-lo preferir Bath. Tratava-se de um lugar muito mais seguro para um cavalheiro em dificuldades. Lá ele poderia ser importante com as despesas relativamente pequenas. 2 vantagens materiais de Bath em relação a Londres foram, é claro, também salientadas. A distância mais conveniente de Keynsham, de apenas 50 milhas, e o fato de Lady Russell lá passar parte do inverno. E, para grande satisfação de Lady Russell, cuja preferência para a projetada mudança sempre fora Bath, Sir Walter e Elizabeth foram levados a acreditar que, lá se instalando, não se veriam privados da posição social ou de prazeres. Lady Russell sentiu-se na obrigação de se opor aos desejos da querida Anne. Seria demais esperar que Sir Walter fosse viver em uma pequena casa nos arredores. A própria Anne sentiria a desonra daí decorrente com mais intensidade do que podia antever, e para os sentimentos de Sir Walter seria terrível. Quanto à antipatia de Anne por Bath, considerava um preconceito e um erro, decorrentes, primeiro, do fato de ter estado 3 anos na escola local depois da morte da mãe, e segundo, de não ter se sentido muito bem no único inverno que mais tarde lá passara em sua companhia. Lady Russell, em resumo, adorava Bath, e estava inclinada a pensar que seria conveniente para todos eles. E para a saúde da sua jovem amiga, qualquer perigo seria evitado se passasse todos os meses de calor com ela em Keynsham Lodge, e aquela seria, na verdade, uma mudança que lhe faria bem tanto à saúde quanto ao ânimo. Anne pouco saíra de casa,
pouco tinha sido vista. Seu temperamento não era alegre. Um círculo social maior lhe faria bem. Queria que a conhecessem melhor. O fato de ser qualquer outra casa nos arredores indesejável para Sir Walter foi sem dúvida bastante reforçado por um detalhe, e um detalhe muito importante do plano que fora felizmente incorporado desde o início. Ele não apenas deixaria o seu lar, mas o veria na mão de terceiros, uma prova de coragem que mentes mais fortes do que a de Sir Walter teria considerado excessiva. Kellynch Hall seria arrendado. Isso, entretanto, era um profundo segredo que não deveria ser ventilado fora do seu próprio círculo. Sir Walter não suportaria a degradação de ver divulgado seu intento de arrendar a casa. O Sr. Shepherd mencionara uma vez a palavra anunciar, mas nunca mais ousara voltar ao assunto. Sir Walter rejeitava a ideia de que houvesse qualquer tipo de oferta. Proibiu que a menor alusão fosse feita a respeito de tal intenção, e somente arrendaria na hipótese de que isso lhe fosse espontaneamente solicitado por algum pretendente irrepreensível, em seus próprios termos, e como um grande favor. Com que rapidez surgem as razões para provar o que gostamos? Lady Russell tinha outro excelente motivo para estar bastante contente com a partida de Sir Walter e família. Elizabeth, nos últimos tempos, estabeleceram uma amizade que ela gostaria de ver interrompida. Era com a filha de Sr. Shepherd, que voltara depois de um casamento mal-sucedido para a casa paterna, com o ônus adicional de 2 crianças. Tratava-se de uma moça perspicaz, versada na arte de agradar, pelo menos em Kellynch Hall, e que se tornara tão simpática à senhorita Elliot que já pernoitara na casa mais de uma vez, a despeito de tudo que Lady Russell, que considerava tal amizade um tanto inadequada, pudesse aconselhar, em termos de precaução e reserva. Lady Russell, na verdade, tinha muito pouca influência sobre Elizabeth, e parecia gostar dela muito mais porque assim desejava do que pelo merecimento de Elizabeth. Nunca recebera dela mais do que uma atenção superficial, nada além das fórmulas de cortesia. Nunca tivera sucesso em fazer valer seu ponto de vista, contra qualquer ideia preconcebida. Inúmeras vezes empenhara-se para que Anne fosse incluída nas idas a Londres, percebendo com clareza toda a justiça e a humilhação dos planos egoístas que a deixavam de fora, e em várias outras ocasiões, menos importantes, tentara oferecer a Elizabeth a oportunidade de se valer da sua própria sabedoria e experiência. Elizabeth fazia tudo à sua maneira, e nunca fez uma oposição mais ferrenha a Lady Russell do que na escolha da amizade com senhorita Clay, desprezando o convívio com uma excelente irmã para entregar o seu afeto e a sua confiança a alguém que nada deveria significar para ela, além do objeto de uma distante cortesia. Em termos de nível social, a senhora Clay, na opinião de Lady Russell, não estava à sua altura, e quanto ao caráter, considerava a companhia um tanto perigosa. Portanto, uma mudança que deixasse para trás a senhorita Clay e a trouxesse para a senhorita Elliot a escolha de amizades mais adequadas era matéria de primordial importância. Fim do capítulo 2.